Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de funções exponenciais. Essa aula é uma aula de exercício e, para essa aula, nosso combinado está valendo. Dá uma pausa após a leitura e tenta fazer o exercício sozinho. Só depois da sua tentativa é que você vai assistir a resolução e acompanhar o passo a passo de como fazer. Vamos lá? Vamos fazer uma leitura juntos? E a leitura é a seguinte. Certa substância de um medicamento é eliminada pelo organismo de acordo com a função d de t é igual a d0 vezes 9/10 elevado a t sobre 2, sendo d a quantidade de substância no organismo após t horas da ingestão e o d0 a dose inicial. O que esse exercício quer? Que eu determine após quantas horas o organismo terá eliminado 19% da dose inicial. Bom, como eu sei que você já tentou, vamos resolver juntos agora. Vamos olhar essa função aqui. Essa função diz o seguinte, que a quantidade de organismo é dada pela quantidade inicial vezes 9/10 elevado a t sobre 2. Vamos analisar com forma um pouco mais minuciosa como é que vai ser a quantidade do nosso organismo em intervalos de 1 hora. Vamos lá. Fiz aqui uma tabela com o t, que é a quantidade em horas após a ingestão, indo de 1 a 5. Coloquei aqui 5 inteiros positivos para a gente dar uma olhada como é que vai ser essa dose no nosso organismo nessas 5 primeiras horas após a ingestão. Vamos lá. Quando o t for 1, aqui eu vou ter d0 vezes 9/10 elevado a 1 meio. Quando meu t for 2, eu vou ter d0 vezes 9/10 elevado a 2 sobre 2. Depois eu vou ter d0 vezes 9/10 elevado a 3 meios. Aqui d0, 9/10 elevado a 4 sobre 2. E aqui, após 5 horas, 9/10 elevado a 5 sobre 2. Vamos analisar com calma. Pelo que a gente sabe das propriedades de potenciação, esse resultado aqui vai ser um resultado assim, ó, d0 vezes 9/10 elevar a 1 meio é fazer a raiz índice 2 de 9/10 elevado a 1. Então, após 1 hora, a quantidade no seu organismo é dada por esse número. Já após 2 horas de ingestão, a quantidade no organismo é dada por esse número aqui, ó, d0 vezes 9/10. Ora, após 2 horas, a quantidade é d0 multiplicado por 9/10. O que você precisa lembrar? Eu me lembro que esse número pode ser escrito na forma decimal. Vai ser interessante escrever esse número na forma decimal. 9/10 é 0,9. Significa o seguinte, 2 horas após a ingestão, você só tem 90% da quantidade inicial que você ingeriu no seu organismo. Significa que 10% da quantidade inicial já foi eliminada. Analisa aqui para 3. De novo, você tem esse resultado. E esse resultado, é interessante a gente perceber que para calcular a quantidade após 3 horas, eu vou precisar recorrer a uma calculadora científica. Para fazer exatamente essa conta aqui, ó, a raiz índice 2 de 9/10 elevado ao cubo, vai ser interessante usar uma calculadora científica. Mas eu vou olhar aqui no intervalo após 4 horas. Então, após 4 horas, eu vou ter d0 vezes
9/10 elevado a 2. E 9/10 elevado a 2 fica 81 centésimos. Espera aí. Vamos escrever isso aqui de novo usando aquela notação decimal, usando a forma decimal. 81 centésimos é 0,81. O que isso significa? Que após 4 horas de ingestão, no meu organismo, eu tenho a quantidade inicial D0 multiplicado por 0,81. Veja bem, se após 4 horas a quantidade no meu organismo é 0,81, ou seja, 81% da quantidade inicial, qual foi a quantidade que eu eliminei? Eu eliminei 19%. Por quê? Eu estou fazendo aqui, ó, 1 menos o 0,19, que dá o 0,81. Quando a minha quantidade no organismo é 81% da original, porque 19% do que eu ingeri, eu já eliminei. Então a resposta do exercício pode ser dada aqui, ó. Após 4 horas da ingestão, a quantidade de remédio no meu organismo é de 81%. Ou seja, eu eliminei 19% da dose inicial. Outra forma de resolver esse problema era simplesmente usar a ideia que a gente já sabe da equação exponencial e escrever o seguinte, ó. Se eu quero reduzir, ou seja, se eu quero eliminar 19%, eu quero ficar com a dose inicial menos 19% da dose inicial. Essa é a quantidade que tem que ter no meu organismo. E isso é um D0 vezes 9/10 elevado a T sobre 2. O que a gente já sabe? Que D0 menos 0,19 vezes D0 é 0,81 vezes D0. E aqui é D0 vezes 9/10 elevado a T sobre 2. Como a dose inicial não é 0, eu divido aqui os dois lados por D0. E já aproveito para escrever esse 0,81 como 9/10 ao quadrado. É verdade. 81 sobre 100 é 9 ao quadrado sobre 10 quadrado. E isso é 9/10 elevado a T sobre 2. Pela injetividade da função exponencial, a gente já conclui que 2 é T sobre 2 e o meu T é 4. E está aí o exercício resolvido. Um abraço, até a nossa próxima aula.